Maravilhosos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aqui o estudo dos gases, então, maravilhosos. Vamos criar aqui o modelo do comportamento das moléculas de um gás. E esse modelo maravilhoso já está embutido na mente de vocês. Quando eu pergunto para a turma responde que nem um jogralzinho, que é o modelo atômico de Dalton, o modelo da bola de bilhar. Na época, o Dalton estudava os gases. Fundamentado no estudo dos gases, ele falou que o átomo é semelhante a uma bola de bilhar maciço e indivisível. Então, o modelo atômico de Dalton é utilizado até hoje para explicar a teoria cinética dos gases. Então, vamos montar o comportamento aqui das moléculas de um gás. Então, primeira pergunta: as moléculas de um gás estão paradas ou em movimento? Movimento. Elas estão em contínuo movimento. Segunda pergunta: o movimento dessas moléculas maravilhosas é um movimento ordenado ou desordenado? É um movimento desordenado, é um movimento caótico. A gente diz que essas moléculas se movem segundo linhas poligonais maravilhosas. É uma molécula colidindo em outra, seguindo linhas poligonais. É um movimento desordenado. Outra pergunta: as moléculas de um gás estão próximas ou afastadas? Elas estão afastadas. A proximidade, maravilhosa, das moléculas dá uma ideia de estado físico. Quando tem moléculas bem próximas, estamos no estado sólido, aumenta a distância um pouquinho, o líquido, aumenta muito a distância gasoso. Então as moléculas estão afastadas. E última afirmação: gás é matéria, ocupa lugar no espaço, então ele tem massa. Beleza? Um exemplo evidente da existência da massa de gás é o botijão de gás. Ele cheio e vazio tem uma grande diferença de massa. Beleza? Então essa ideia é o modelo criado para traduzir o comportamento das moléculas de um gás. As moléculas em movimento desordenado, afastadas, têm massa. Agora, a próxima consideração maravilhosa, vamos definir aqui gás ideal. Maravilhoso. O gás ideal ele não existe. O gás ideal é um gás que obedece às equações que estudaremos. A gente trabalha com gases reais no nosso dia a dia, maravilhoso. Agora, eu tenho condição de pegar o comportamento de um gás real e aproximar esse comportamento a um gás ideal. Então, primeiro vamos definir aqui o gás ideal. Maravilhoso. O gás ideal ele é formado por partículas pontiformes. Pontiforme é formato de ponto. Pontiforme é formato de ponto. Ter formato pontiforme, ter tamanho desprezível, pessoal. Então, tamanho das partículas de um gás desprezível, de um gás ideal. E segunda observação, as partículas de um gás ideal não interagem entre si. As partículas não interagem, não existe força de atração entre duas partículas de um gás ideal. Então a gente diz que não existem as forças intermoleculares. Forças intermoleculares são as forças que unem duas ou mais moléculas. Então, isso não existe no gás ideal. Agora eu quero saber, maravilhosos, como que um gás real se aproxima de um gás ideal? Como que eu faço para um gás real se aproximar do comportamento de um gás ideal? Primeira observação: o gás ideal é um gás que não vira líquido nunca. Então, a gente vai ter que fugir do líquido. Deixa eu fazer uma observação. Primeiro, como que eu faço para um gás virar líquido? Para um gás virar líquido, maravilhoso, o que eu faço com a pressão? Você aumenta. Você pensa um gás dentro de um cilindro, munido de um êmbolo móvel, você começa a comprimir esse êmbolo, você está aumentando a pressão. Então, para um gás virar líquido, você aumenta a pressão para quê? Para aproximar as moléculas. Para um gás virar líquido, você aumenta a pressão para aproximar as moléculas e você diminui a temperatura para diminuir o grau de agitação. Então, para um gás virar líquido, você aumenta a pressão, diminui a temperatura. Maravilhosos. O gás ideal é um gás que não vira líquido nunca. Então, a gente vai ter que fugir do líquido. Como que a gente foge do líquido? Contrariando essas duas flechas. Para fugir do líquido, você abaixa a pressão, você aumenta a temperatura. Ou seja, um gás real se aproxima tanto mais de um gás ideal, quanto menor é a pressão, quanto maior é a temperatura, porque assim estaremos fugindo desse estado físico. Então, esta é a condição para um gás real se aproximar de um gás ideal. Um gás real se aproxima de um gás ideal quanto menor é a pressão e quanto maior é a temperatura. Legal.
Agora vamos às variáveis de estado, maravilhosas. As 3 variáveis de estado associadas a um gás aqui, ó, pressão, volume e temperatura. Vamos começar com pressão. O professor de física em hidrostática, maravilhosa, vai definir pressão como sendo a relação força sobre área. Vocês utilizarão essa formulinha na física. Qual que é a ideia de pressão que a gente tem que ter na química? A pressão é a grandeza que está relacionada ao número de colisões. É a grandeza que está relacionada com a colisão entre as moléculas. Maravilhoso. E se aumentar o número de colisões entre as moléculas, vai aumentar a pressão. Beleza. Principais unidades associadas à pressão. Então, cuidado com essa tabelinha aqui, maravilhosa. É obrigação nossa saber, não será dada no vestibular, porque são os fatores de conversão que a gente vai estar armando a nossa regra de 3 para estar fazendo as conversões. Obrigação nossa saber. Uma atmosfera equivale a 76 centímetros de mercúrio. Para quê? Para fazer a regra de 3, né? Uma atmosfera equivale a 76 centímetros de mercúrio. 2 atmosferas, quantos centímetros de mercúrio? X. Tem que saber que uma atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio. Então, você monta a regra de 3. Uma atmosfera é 760 milímetros de mercúrio. Aí, 380 milímetros de mercúrio, quantas atmosferas? Meia atmosfera. A gente tem que saber o fator de conversão, que não será dado na provinha, para fazer a nossa conversão de unidade. Aí. Então, uma atmosfera 76 centímetros de mercúrio, uma atmosfera 760 milímetros de mercúrio, uma atmosfera equivale a 760 torr, que é uma homenagem ao Torricelli, ele que fez a experiência da coluna de mercúrio, né? E uma atmosfera é aproximadamente igual a 10 a quinta Pascal. Legal. A gente tem que saber essa tabelinha para estar fazendo as conversões maravilhosas. Observação, ó, a atmosfera é a mesma coisa que bar, aí não tem que fazer conversão nenhuma. 50 atmosferas, 50 bar. É a mesma coisa. E milímetros de mercúrio é a mesma coisa que torr. 30 milímetros de mercúrio, 30 torr. Não tem que converter nada. Beleza. Próxima variável de estado maravilhosa é volume. Volume é medida de espaço, medida de capacidade. Para a gente, volume é o espaço ocupado pelo gás. E o espaço ocupado pelo gás, maravilhoso, é o volume do frasco. Sempre que ele perguntar o volume do gás, é o volume do frasco. Principais unidades de volume. A gente tem que saber ó, que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Para estar convertendo, né, maravilhoso? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 0,8 metros cúbicos, quantos litros? Então, de novo, essa tabelinha aqui não será dada, é obrigação nossa saber. Tem que saber que 1 litro equivale a 1000 mililitros, 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. E observação, 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico, aqui não faz conta, né? Maravilhoso, de conversão é igual, é equivalente. 50 litros, 50 decímetros cúbicos. E 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. 30 mililitros é a mesma coisa que 30 centímetros cúbicos. Legal. E a próxima variável de estado é temperatura. O professor de física vai definir temperatura como sendo energia cinética média por molécula. Vocês terão essa definição de temperatura. Para a gente, maravilhosa, para a química, é legal ter essa ideia. A temperatura é a grandeza que está associada ao grau de agitação das moléculas. Se você, por exemplo, aumenta o grau de agitação das moléculas em um gás, você vai aumentar o número de colisões dessas moléculas contra a parede do recipiente. E se aumentar o número de colisões, aumenta a pressão. Então, aumentou a temperatura, aumenta a pressão, porque vai aumentar a colisão. 2 escalas de temperatura nos interessam aqui, maravilhosa. Desculpa, maravilhosa. Temperatura na escala Kelvin, temperatura na escala Celsius. Como que faz para passar de Celsius para Kelvin? Ó, soma 273. Maravilhosa. Então, para passar para Kelvin, soma 273. Desculpa, maravilhoso. Cuidado que isso não é regra de 3, não é diretamente proporcional, maravilhoso. Ó, 27 graus Celsius, soma 273, 300 Kelvin. Então, para passar para Kelvin, soma 273, para voltar para Celsius, subtrai 273. E observação, sempre que a gente resolver exercício de gases, maravilhoso, só vale a escala Kelvin, viu? Todas as equações que estudaremos foram criadas na escala Kelvin, então fique atento, vai cair isso no simulado, meu. O cara vai perguntar qual que é a temperatura do gás na escala Celsius. Mesmo que o cara peça Celsius, você vai converter a temperatura que ele deu para Kelvin, entra na equação em Kelvin, acha a resposta para Kelvin, converte em Celsius no final. Nunca me entre na equação de gases na escala Celsius, só vale Kelvin. Legal. E agora um problema criado pela nossa língua portuguesa aqui, maravilhoso.
Ó, eu quero saber a diferença. Ó. Eu tenho um volume de 10 litros, eu vou diminuir A 2 litros, eu vou diminuir D 2 litros. É um problema criado pela nossa língua portuguesa aí. Quando eu tenho um volume de 10 litros, pessoal, eu vou diminuir A 2 litros, vai ficar 2 litros. Então, quando a gente fala diminuir A, é o que fica. Agora, eu tenho o volume de 10 litros, eu vou diminuir D 2 litros, ó, o volume final é 8 litros. Quando fala diminuir D, subtrai. Então, cuidado com essa diferença quando no exercício fala diminuir A, diminuir D. Diminuir D subtrai. Eu coloquei uns exemplos aqui maravilhosos que foram cobrados no vestibular e que o examinador fica tentando induzir o aluno a erro. Você até pode achar que eu estou sendo redundante, mas deixa eu dar um exemplo aqui. Eu estou no mesmo volume de 10 litros. Ó. Eu tenho um volume de 10 litros, eu vou diminuir D 10%. Maravilhoso. Diminuir D 10% é sobrar 90%. Ó, 90% de 10, 9 litros. Eu tenho um volume de 10 litros, eu vou diminuir de 1%. Maravilhoso. Diminuir de 1% é sobrar 99%. 99% de 10, 9,9 litros. Eu tenho um volume de 10 litros, eu vou diminuir de 0,5%. Maravilhoso. Diminuir de 0,5% é sobrar 99,5%. 99,5% de 10, 9,95 litros. E a última pergunta que caiu no vestibular, tem uma questão que o cara cobrou isso, ele falava assim, ó, eu tenho um volume de 10 litros, eu vou diminuir de 0,25%, maravilhoso. Ele queria induzir o aluno ao seguinte erro, vai diminuir de 0,25%, vai sobrar 75%, não é. Eu estou falando porque tem algumas pessoas que ficam com essa dúvida. Maravilhoso. Diminuir de 0,25% é sobrar 99,75%. E 99,75% de 10 é 9,975 litros. Tá aí. Então, estão feitas as considerações. E cuidado, maravilhoso, quando no exercício de gases aparecer uma dessas três siglas, hein? CNTP, TPN ou CN. As três siglas dizem a mesma coisa. Condições normais, temperatura e pressão. Temperatura e pressão normal ou simplesmente condições normais. Maravilhoso. Apareceu uma dessas três siglas, você tem que saber. Pressão normal é 1 atmosfera. Apareceu uma dessas três siglas no lugar da pressão, vou pôr 1 atmosfera. E pensando nas condições normais, maravilhoso. Falou temperatura normal, é 0 graus Celsius. Sempre que eu pergunto na sala, quanto que vale a temperatura normal? Sempre tem alguns alunos que falam 25 graus Celsius. Então tome cuidado. Não confundir temperatura normal com temperatura ambiente. Temperatura ambiente 25 graus Celsius, temperatura normal 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. Tá aí. Agora vamos às transformações gasosas maravilhosas. A primeira transformação é a transformação isotérmica. Esse prefixo iso quer dizer mesmo, igual. Isotérmica é a transformação que ocorre com temperatura constante. Maravilhoso. São três variáveis associadas a um gás. Pressão, volume e temperatura. Se a temperatura não muda, quem vai mudar é pressão e volume. Imagina um cilindro munido de um êmbolo móvel. Maravilhoso. Eu vou aumentar a pressão. Aumentar a pressão e comprimir esse êmbolo, o volume diminui. Quando você aumenta a pressão, o volume diminui. Quer dizer que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. E maravilhoso, na matemática, duas grandezas inversamente proporcionais se associam através do produto. O produto da pressão pelo volume é constante. Isso serve para você montar uma equação matemática. Se o cara te fala no exercício de matemática que duas grandezas são inversamente proporcionais, ele está pedindo multiplica essas grandezas. Quer dizer que o produto é constante. Ó. Observação, se eu dobrar a pressão, colocar um 2 aqui na frente, ó, o volume divide por 2, você corta 2 com 2. Se eu triplicar a pressão, o volume divide por 3, eu corto 3 com 3 de tal modo que o PV não muda. Então daqui a gente tira a equação da transformação isotérmica, ó, P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Beleza. Aí vamos ao gráfico. Maravilhoso. O cara no examinador, o examinador no vestibular não vai pedir para você construir esse gráfico. É um gráfico muito simples. Normalmente gráfico cai lá na matemática, o cara já vai te dar o gráfico, né? Porque se ele pedir, a construção é muito simples. Mas então esse é o gráfico, é a curva característica da transformação isotérmica. Maravilhosa, é a curva característica de duas grandezas inversamente proporcionais. Vocês terão ele na matemática. O que é importante é saber o nome do gráfico. Maravilhoso. O nome do gráfico é o nome da variável que está faltando. São três variáveis associadas a um gás: pressão, volume e temperatura. Nesse gráfico eu estou vendo a pressão, nesse gráfico eu estou vendo o volume, está faltando a temperatura.
Então, o nome do gráfico é o nome da variável ausente. Esse é o gráfico da transformação isotérmica. Por que é importante saber o nome do gráfico? Maravilhoso. Em qualquer ponto dessa gráfica, a temperatura é a mesma. Então, se no ponto A a temperatura é 33,5 graus Celsius, por exemplo, no ponto B a temperatura vai ser 33,5 graus Celsius. Em qualquer ponto da curva, a temperatura é a mesma, porque esse é o gráfico da transformação isotérmica. Vamos à próxima transformação. Transformação isocórica, maravilhosa. Apelidos da isocórica, isométrica ou isovolumétrica. O melhor termo, isovolumétrica. Qual que o examinador vai usar? Isocórica. Então não se esqueça que isocórica é volume constante. Maravilhoso, são 3 variáveis associadas ao gás: pressão, volume e temperatura. Se o volume não muda, quem vai mudar é pressão e temperatura. Vamos lá. Ao exemplo, se eu aumentar a temperatura de um gás, o que acontece com o grau de agitação das moléculas? Aumenta. E se aumentar o grau de agitação, o que acontece com o número de colisões? Aumenta. Aumentando a pressão. Então, quando você aumenta a temperatura, aumenta a pressão, porque vai aumentar a colisão. Ou seja, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Maravilhoso. 2 grandezas diretamente proporcionais se associam através da divisão. A divisão da pressão pela temperatura é constante. Se eu dobrar a pressão, dobra a temperatura, corto 2 de cima com 2 de baixo. Se eu triplicar a pressão, triplica a temperatura, corta 3 com 3, de tal modo que a divisão é constante. Mas a gente fala que a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais na escala Kelvin, gente. Daqui, a gente tira a equação da transformação isocórica. Olha aqui, P1 sobre T1, P2 sobre T2. Olha o gráfico aqui da isocórica, maravilhoso. Eu estou vendo nesse gráfico pressão, eu estou vendo as variáveis que eu estou vendo. Pressão, estou vendo temperatura. O nome do gráfico é o nome da variável que está faltando, que é o volume. Esse é o gráfico da transformação isocórica. Veja bem, maravilhoso, quando a gente diz que 2 grandezas são diretamente proporcionais, é uma reta inclinada passando pela origem do sistema cartesiano. Aqui tem que ter um pontinho aberto, eu coloquei no gráfico de baixo uma bolinha aberta, porque a gente não consegue chegar no zero absoluto. Então, maravilhoso, pressão é diretamente proporcional à temperatura na escala Kelvin. É uma reta inclinada passando pela origem do sistema cartesiano. Olha aqui na escala Celsius, maravilhoso. Isso aqui não é um gráfico de grandeza diretamente proporcional. A gente fala que é uma função afim. O zero absoluto está lá atrás, menos 273 graus Celsius. Então, essa retinha obedece a grandeza diretamente proporcional. Aqui obedece uma regra de 3. Aqui não, maravilhoso. Aqui é uma função afim. Então, falou em gases só na escala Kelvin. Beleza. Então, próxima variável. Vamos aqui à transformação isobárica. Bárica, maravilhosa, vem de barômetro. Barômetro mede pressão atmosférica. Então lembra que isobárica é pressão constante. São 3 variáveis associadas a um gás, pressão, volume e temperatura. Se a pressão não muda, quem vai mudar volume e temperatura? Me ajuda. Se eu aumentar a temperatura de um gás, o gás tende a sofrer uma expansão ou contração? Ele tende a sofrer uma expansão. Ou seja, aumentando a temperatura, o volume aumenta, quer dizer que são grandezas diretamente proporcionais. Então guarde na matemática, maravilhosa. Falou que é inversamente proporcional, multiplica. Diretamente proporcional, divide. A divisão do volume pela temperatura é constante. Daqui a gente tira a equação da transformação isobárica. Está aqui, V1 sobre T1, V2 sobre T2. Então, volume é diretamente proporcional à temperatura na escala Kelvin, se diretamente proporcional. É uma reta inclinada passando pela origem do sistema cartesiano. Aqui eu coloquei uma bolinha aberta, que a gente não chega no zero absoluto. Legal. E a junção dessas 3 equações que estudaremos, maravilhosos, é a equação geral dos gases. Olha ela aqui, P1, V1, T1, P2, V2, T2. Essa equação ela vale para uma massa fixa de gás, maravilhoso. A massa não pode mudar. Se a massa mudar, estaremos em outra equação. Veremos em aulas futuras. Aqui a nossa equação geral. P1, V1, T1, P2, V2, T2. Cuidados nessa equação. Temperatura só vale na escala Kelvin. Lá em cima, maravilhosa, é a opção de vocês. Se eu colocar a atmosfera de um lado, tem que ser a atmosfera do outro. Milímetros de mercúrio de um lado, milímetros de mercúrio do outro. Eu quero coerência de unidade. O que não pode estar, por exemplo, metro cúbico de um lado, litro de outro. Ou tudo metro cúbico, ou tudo litro. Coerência de unidade. Beleza. Maravilhoso. Então a gente vai dar uma paradinha aqui. A gente já vai começar com os exercícios aí. Já volto já. Valeu.